Olá, pessoal, tudo bom? Hoje eu estou homenageando o Louro José com esse topetinho de tucano, combinando com o meu nariz, porque hoje nós vamos falar de uma neoplasia que é muito importante, é extremamente comum, né? E o que eu vou dizer para vocês, vocês têm que prestar muita atenção, porque é uma neoplasia que é negligenciada, que é o tumor venéreo transmissível, né? Aí você fala, Gi, TVT é tudo igual, é aspecto de couve-flor, na genitália e faz vincristina e tudo se resolve, né? Então, não é assim. Eu vou mostrar na aula, deixa eu só colocar o tempo aqui que eu esqueci. Eu vou mostrar na aula para vocês que o TVT, né, ele tem algumas características que a maioria dos veterinários não sabem, né? Então, a gente tem que dar uma recordada nesse assunto, porque todo mundo fala aspecto couve-flor na genitália, já vasocristine e acabou. Não é assim que faz, tá? Eu vou ensinar a maneira correta de fazer, que é muito importante no resultado, porque a gente tem alguns TVTs, né, que dão trabalho. Alguns são metastáticos, outros são resistentes à vincristina. E por que eu estou falando de TVT logo agora que a gente está falando de neoplasias hematopoéticas? Porque a origem do TVT, né, ainda é muito discutida, a gente vai falar sobre isso. Mas tem duas suspeitas, o linfócito ou o estiócito, que é o macrófago, né? E como são tanto o linfócito como o estiócito são células hematopoéticas, então eu resolvi trazer o TVT dentro do grupo das células hematopoéticas, porque na verdade ela é, né, uma célula hematopoética, só não se sabe direito qual. Mas as pesquisas, né, dão a entender. E a gente vai falar mais para frente. Bom, é um dos tumores mais antigos que nós temos. 11 mil anos atrás, né, canídeos selvagens já apresentavam esse tipo de lesão. E antigamente, em 1905, em 1906, teve um pesquisador chamado de Sticker, que ele publicou pela primeira vez o relato de caso dessa neoplasia, dizendo que era um linfossarcoma. Por quê? Porque ele observou que era metastático, que ele era infiltrativo, que ele espalhava pelo órgão todo, que ele acometia a genitália muito rápido. Então, e olhando, né, na microscopia, ele viu que eram células parecidas com o linfócito. Então, ele denominou de linfossarcoma. Por ser o nome dele Sticker, né, foi chamado, então, de tumor de Sticker. Tá? Mas isso foi bem antigamente. Então, se você encontrar uma pessoa e falar, olha, o animal está com tumor de Sticker, essa pessoa é do século passado, como eu, do século passado. Mas tumor de Sticker é uma nomenclatura mais antiga, tá? Que significa o tumor venéreo transmissível da mesma forma. A distribuição é mundial, mas principalmente em países subdesenvolvidos, onde eu tenho animais errantes em maior quantidade, e também tutores que não cuidam muito bem, né, de animais domesticados, não cuidam muito bem da sua propriedade e eles acabam tendo acesso à rua e assim vai. Comumente em países de regiões tropicais e subtropicais, ou clima um pouco mais temperado, e endêmico no Brasil, né? É uma coisa horrorosa. Lá no hospital veterinário, né, os residentes sabem muito bem disso, os veterinários também, e os alunos que fazem estágio sabem muito bem do que eu vou falar. É a neoplasia, com certeza, mais comum que aparece lá, né? Faz muita avaliação, faz muita químio de TVT, e acredito que essa realidade não seja só aqui na Paraíba, né? Acredito que várias regiões do Brasil nós temos um alto índice desse tipo de neoplasia. Epidemiologia. Idade com maior atividade sexual, por ser um tumor venéreo transmissível, né, pela cópula. Então, animais que atingem a maturidade sexual, então com atividade sexual, eles tendem a ter mais, então, sem outras predileções. Então, como tem que ter o cópula do macho com a fêmea, normalmente tem predileções iguais, né? E a gente não tem, então, predileções específicas. Bom, aí vem uma grande discussão. O que causa isso? E aí suspeitou-se que era vírus, aí fez PCR em algumas amostras deu positivo, em outras amostras deu negativo.
Aí a gente ficou, a literatura, quando eu falo nós, né, eu falo a literatura, a ciência, até hoje briga, né, para saber qual é a causa, né? O que a gente sabe hoje em dia? Que as células do TVT, elas são geneticamente diferentes. Ela tem diferentes números de cromossomos. Os cromossomos, além de diferentes números, eles diferem na sua morfologia. Então, é uma célula cancerígena? Sim. Por quê? Porque ela é mutante. E essa mutação, ela se demonstra na morfologia da célula e também no material genético, né? São células morfologicamente diferentes, como eu acabei de falar. E o mais importante, não se sabe o porquê, mas essas células se implantam em mucosas, né? A gente pode ter, vou mostrar mais para frente, a gente pode ter mucosa ocular, mucosa nasal, mucosa oral, mucosa genital. E essas células, elas se implantam de animal para animal, não necessariamente pela cópula, pode ser pela lambedura, ou então pelo hábito de cheirar, né, outro animal. E essas células, então, se implantam. Ela tem a capacidade de sair do hospedeiro e se implantar em outro animal, em outro tecido, desde que seja mucosa com maior probabilidade. E aí eu chamo a atenção de vocês, né? A gente não tem nenhum artigo, pelo menos que é do meu conhecimento, de que essas células implantarem mucosa de humanos, né? Até então não é zoonose. Porém, eu acho que a gente sempre tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas tratam TVT como uma neoplasia qualquer, sem muitos cuidados. Às vezes, né, expõe o pênis sem luva, aquela coisa toda, e a gente não sabe se elas podem se implantar na mucosa dos seres humanos. Então, a gente tem que ficar bastante de olho, com cuidado, prevenir, né, sempre. Usar luvas. E aí, o que a gente sabe hoje em dia de certeza? Né? O que tem de certeza? A gente sabe que não tem origem epitelial. Né? Então, relembrando as origens, quais são as origens das neoplasias? Epitelial, mesenquimal, células redondas, que alguns autores consideram como mesenquimal, melanocíticas, né? E as exceções que vêm. Então, aqui, a gente sabe que epitelial não é. Então, não são células epiteliais. Até a morfologia não condiz com células epiteliais, que a gente vai mostrar, né? E aí, fez-se o principal marcador para de imunistoquímica para células epiteliais é a citoqueratina. Então, a citoqueratina deu negativa para todas as amostras que foram testadas, excluindo a origem epitelial, tá? Bom, e aí? Começaram a se fazer vários testes para tentar descobrir a causa disso e qual a origem dessa célula. E aí vem vários artigos, se você puder entrar na internet, você vai encontrar isso, né? Vários marcadores imunistoquímicos para saber se essa célula tem origem epitelial, mesenquimal, células redondas e qual a origem dela, né? Então, um marcador muito importante para células mesenquimais, né, é o PNS100 e a vimentina, são marcadores importantes que marcam células mesenquimais. E os artigos trazem, a literatura traz, que a maioria dos TVT são positivos para esses marcadores. Então, a princípio, não é epitelial, então é mesenquimal. Outros marcadores, tá lá, mesenquimal tem um monte. Mesenquimal células de músculo, células de cartilagem, de gordura, de tecido adiposo, né? De tecido fibroso, de osso, são um monte de células. Qual seria a célula específica? E começaram a fazer marcadores específicos, e eles confirmaram alguns marcadores, como esses daqui que vocês estão vendo, para histiócito, que é o macrófago tecidual, tá? O macrófago que fica nos tecidos, no tecido conjuntivo. E outros marcadores para linfócito excluíram DL negativo, CD3, CD4, CD8, assim vai. Alguns trabalhos acharam isso. Outros trabalhos acharam isso daqui. Marcadores, né, para histiócitos, todos concordam, positivo, 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 positivo. Células mesenquimais positivos e linfócito negativo. O problema está aqui, no linfócito. Alguns autores acharam marcação positiva para linfócito, só que a grande maioria dos autores não acham marcação para linfócito. Aí fica aquela briga, né? É linfócito, não é linfócito? Por isso que eu estou falando aqui,
né, nesse grupo de neoplasias hematopoéticas, porque uma das suspeitas é linfócito, tá? Mas o que a gente tem hoje de concreto? Depois de ter lido muitos artigos, eu cheguei à minha conclusão que realmente o que pode ter acontecido com marcadores de linfócito é reação cruzada ou algum tipo de erro, né? Porém, histiócito é sempre positivo em todos os artigos. E células mesenquimais também, a gente pode considerar os histiócitos como origem mesenquimal. Alguns autores consideram, que é o macrófago, né, de tecido. Beleza. O linfócito e o histiócito, eles têm morfologia completamente diferente. E o TVT, ele tem uma mistura dos dois. Por isso que Sticker, lá em 1900 e pouquinho, ele chamou de linfossarcoma, porque a célula do TVT parece muito linfócito, né? Com exceção do citoplasma. E o histiócito tem um citoplasma grande. Então, a célula do TVT é uma mistura morfológica dos dois. Lógico, gente, é uma célula cancerígena mutante. E por ser mutante, ele altera a sua morfologia. Então, é uma mistura de linfócito com histiócito. Ele tem o núcleo do linfócito e o citoplasma do histiócito, né? E aí veio esse artigo aqui muito interessante, né, de 2002, apesar de não ter muito tempo, mais antigo, mas ele é muito importante. É um relato de caso de um tumor venéreo transmissível, e onde eles observaram que esse animal, além do TVT, tinha leishmania. E que, arrepia todo, e que as células do TVT estavam fagocitando a leishmania. Ai, meu Deus, que incrível isso! E aí, o que significa dizer isso? Bom, se eu tenho marcadores imunistoquímicos para histiócito e eu tenho um caso onde as células de TVT estão fagocitando alguma coisa, a gente comprova que é histiócito ou então é uma forte sugestão, como aqui o artigo traz, tá? Por que eu estou falando isso? Porque o histiócito, ele é uma célula fagocitária, faz fagocitose. E o linfócito não faz fagocitose. O linfócito, ele produz anticorpos, né? Linfócito B e o T não, mas o B, depois o plasmócito, eles têm funções diferentes, que é a resposta humoral. Os histiócitos têm resposta celular, né? E fazem fagocitose. Então, isso é muito bom, porque esse artigo ele veio confirmar os marcadores imunistoquímicos que foram positivos, né? E descartar um pouco. Então, eu estou dando uma opinião particular da professora Gisele, depois de ter lido muito artigo, eu venho falar para vocês que são histiócitos. Então, o que a gente pode considerar? Quando vocês forem fazer, porque TVT, é muito fácil dar diagnóstico de TVT pela lâmina, você pega uma lâmina, olha lá e você vai ver, tá? Agora, o que é interessante colocar? Se você for um veterinário, tem sua clínica, vai dar um laudo de citologia de TVT, é interessante vocês colocarem isso aqui. Presença de células redondas, indiferenciadas, de origem retículo endotelial, certo? Que nada mais são do que histiócitos, né? E aí, outros laudos e as literaturas e os artigos, eles trazem células reticulares jovens, ou células retículo histiocitária, células do retículo sarcoma histiocitário, com clara diferenciação linfoblástica, né? Então, existem umas nomenclaturas bem interessantes que são atualizadas de acordo com a literatura atual, né? Dos artigos que consideram histiócito positivo, tá certo? Aqui é a microscopia eletrônica, né? Então, eles não ficaram satisfeitos, fizeram a microscopia eletrônica. Aqui é uma célula de TVT, onde a gente observa os vacúolos, isso é bem típico de TVT, a gente vai falar mais para frente. E aqui, ó, pessoal, a forma, né, a mastigota do protozoário. Tá? Então, eles confirmaram não só pela citologia, como também anticorpos, né? Coletaram soro do animal, fizeram sorologia, mas também fizeram a microscopia eletrônica para ter certeza do que está acontecendo e foi positivo. Okay? Bom, o aspecto macroscópico todo mundo sabe, né?
Aí é vermelho, friável, aspecto de couve-flor, penduculado, lobulado, sangrante e vermelho. Então, isso é a forma clássica do TVT. Porém, a gente tem a forma que não é clássica, que é um pouquinho mais difícil de a gente diagnosticar, né? Consistência firme, sanguinolento, na genitália, aspecto de couve-flor. Placas friáveis significa que ela solta pedacinhos, isso é ótimo para poder fazer histologia por squash, né? Consistência firme, etc, etc. Então, aqui são alguns casos que a gente pegou lá no hospital veterinário, né, que é muito comum, a genitália na vulva e na vagina, na verdade, na vagina, esterilizando para a vulva. Quando está assim, é bem mais fácil da gente diagnosticar, porém, tem tumores que são internos, né, e aí precisa de um espéculo vaginal para abrir, para poder fazer a coleta, e então esse é o aspecto clássico da doença, né? Esse aspecto sangrante em genitália, e aí tem histórico de cruza recente, né? No caso do macho é a mesma coisa, só que peniana, e no caso do pênis pode ser na base do pênis, ou pode ser mais próximo da glande, né? Então, aqui, ó, podem ser nódulos únicos ou nódulos múltiplos, sempre com o mesmo aspecto. Aspecto em couve-flor, vermelho, sangrante, na genitália, firme, friável. E aí, vocês estão observando que os estagiários estão com luva, né? Porque é uma célula de implantação. Então, a gente tem que tomar cuidado. Você tem uma ferida na mão, você tem a cutícula da unha, bota a mão no olho para coçar, né? A gente não sabe se essas células podem ser implantadas na nossa mucosa, né? No caso do TVT, como ele é sangrante, pinga sangue mesmo, atrai moscas. Esse caso aqui é um TVT na base do pênis, como vocês estão observando aqui, com linfonodos inguinais reativos, né? Bastante reativos, por sinal, mas tinha uma massa na base do pênis. Você, quando olha isso, tem histórico de cruza recente, você já, né, fica suspeitando de TVT. O problema é que, como é sangrante, atrai mosca, que a mosca coloca os ovos aqui no prepúcio, essas larvas eclodem e vão migrando dentro do pênis para a lesão, para se alimentar. Então, aqui, o animal tinha, além do tumor, ele tinha uma miíase, né, toda necrosante e inflamada e sangrante, com odor repugnante, aquele odor de miíase que a gente conhece, né? Esse animal teve que ser sedado para expor o pênis dessa maneira, mas é a única forma da gente tratar isso melhor, né? Tirar as larvas, fazer a limpeza, fazer a lavagem, ou então tem gente que prefere dar um comprimidinho de Capstar, né? Ou ivermectina, e isso absorvido, mas não é interessante porque aumenta o processo inflamatório, porque é um corpo estranho que está ali dentro, né? E aí a gente tem que lembrar, nesses casos aí, a gente tem que entrar com antibiótico, anti-inflamatório, né? Para poder diminuir esse processo infeccioso e, quando for possível, fazer a lavagem e retirada dessas larvas o máximo que a gente conseguir, né? Bom, no caso de mucosas, eu posso ter extragenital, né? Então, fora do pênis, eu posso ter. Inclusive, alguns animais, como esse que você está vendo aqui, esse aqui é lá do hospital de Aracaju, esse animal, ele só tinha TVT no olho. Ele não tinha TVT em outro canto, não tinha TVT genital, ele tinha em outros cantos, mas ele não tinha o genital. Porque as pessoas pensam que o animal só pode ter em outro local se ele tiver o genital como uma metástase, né? Mas isso não é verdade. O animal pode ter apenas nas mucosas, porque ele acha uma fêmea no cio, uma fêmea que está com TVT e começa a lamber, a ter contato e tal, e isso pode passar para ele, né? Então ele não teve cópula, mas teve contato com o animal infectado e acabou, né, se contaminando nesses locais. Mas o mais comum é ele ter o TVT no pênis e depois passar para o olho, né? Aqui é a forma agressiva do TVT, que esse foi um animalzinho, não sei quem é residente vai lembrar, quem é estagiário talvez lembre,
é um animalzinho de sociedade protetora que foi resgatado e foi parar lá no hospital, e a gente, né, se depara com essa tristeza, né, com essas lesões aí extremamente graves, infectadas, o animal sofrendo muito, com essas feridas abertas, ulceradas, né? Então, é aquela coisa que eu falei para vocês. Não subestimem o TVT. Por quê? Porque ele é metastático, ele pode ser metastático, pode ser agressivo, pode ser infiltrativo, pode ser muito sério e muito grave. Principalmente naqueles animais que não têm imunidade muito forte, como os animais de abrigo, né? Então, pessoal, esse caso aqui foi um caso que a gente pensou 1000 vezes em tratar, em não tratar, não tratar. A gente começou, a gente não, né? Os residentes começaram a fazer o tratamento do animal e não houve muita resposta, e a gente, acho que ele acabou sendo eutanasiado porque ele tinha também metástase, através do exame de ultrassom, metástase em órgãos internos, né? Então não adiantava fazer muita coisa por ele, e é um animal bastante sofrido, estava com o hemograma bastante alterado, né? E aí acabou sendo eutanasiado, porque não comia também, estava bem mal. Então, o que eu quero dizer com essa foto aí, que eu estou parando nela, né? Aqui tem infecção bacteriana secundária, ele tem muita dor, ele tem uma forma atípica do TVT, que é o cutâneo, certo? Como aconteceu nesse animal... Ai, caramba. Aqui. Apresentação da forma típica do TVT na forma cutânea. A forma cutânea do TVT, ela é uma das mais agressivas com relação ao TVT, tá? Ela é infiltrativa, ela causa uma ulceração muito, muito grande. Esse animalzinho aqui ainda tinha uma lesão que foi possível ser recuperada com a quimioterapia, né? Antes e após o tratamento. Então, aqui, a gente ainda teve uma recuperação boa. Porém, esses casos aqui, né, mais agressivos, eles têm, é um tipo de TVT que a gente vai falar no próximo vídeo, que é o TVT plasmocítico, tá? Muita gente não sabe que existe um TVT menos agressivo e existe um TVT mais agressivo. Esse TVT mais agressivo, ele é metastático, infiltrativo, recidivante. Muitas das vezes, ele não responde a vincristina, você tem que fazer outros quimioterápicos ou uma dose maior com ivermectina, que a gente vai aprender no tratamento. E mesmo assim, o animal não tem resposta, porque existe um tipo de TVT extremamente agressivo, que é o plasmocitoide, ou plasmocítico, tá? A gente vai falar aí no próximo vídeo, na parte de diagnóstico. Então, a gente tem que tomar cuidado com o TVT, sim. Você não sabe se é um TVT agressivo desse jeito ou se é um TVT tranquilo. Então, o TVT agressivo, ele vai pegar as formas extragenitais também, mas pode pegar genital, mas principalmente provocando metástases em órgão interno. Esse animalzinho da foto anterior, ele tinha metástase no baço, tá? Então, fígado e baço, pulmão, são os órgãos que aparecem mais a metástase do TVT. Então, cuidado, gente. Se você tiver com TVT, não diga que é um TVT genital, vamos fazer vincristina, vai ficar tudo bem. Calma. Avalia, vê que tipo que é esse TVT, se ele é agressivo ou não. Na citologia dá para fazer isso, tá? E faz exame de ultrassom, porque para detectar possíveis metástases abdominais, né, principalmente em baço, fígado e também no pulmão. Aqui é a forma nasal, então também através da formação de aerossóis, através da formação de lambedura, porque o animal lambe, passa a língua no nariz. A gente tem a transplantação do TVT na cavidade nasal. Esse aqui, eu não lembro o nome dele, mas ele é tão bravo, que quando a gente chegava perto dele, Aí aqui vocês estão vendo que ele está querendo rosnar, porque eu tirei a foto de longe, né, desse bichinho. E aí, para a gente fazer a citologia aqui, teve que sedar ele para ele deixar. Mas, esse animalzinho aqui, ele não tinha TVT genital, tá? Ele tinha TVT nasal. Então, provavelmente, ele enxerido do jeito que né? Foi cheirar alguma fêmea positiva e acabou se lambendo e passando a língua no nariz, e essas células se implantaram ali.
No caso do pulmão, então, como eu falei para vocês, é um local principal de metástase, então, se tiver o TVT e ele for agressivo, o próximo passo é um raio-x de tórax, tá? Para detectar se tem alguma coisa e ultrassom de abdômen para também ver fígado e baço. Ele é tão agressivo em alguns casos, que ele ultrapassa a barreira hematoencefálica, né? Então, aqui, esse animal é um relato de caso, essa massa inteira que vocês estão vendo aqui é um TVT que causou cegueira e convulsão no animal, né? Sinais neurológicos. Então, o animal começou com sinais neurológicos, achou que fosse alguma doença neurológica, sinomose, né? Uma epilepsia, alguma coisa assim. E quando foram fazer a tomografia, acharam essa massa gigantesca. Quando foram fazer o exame, era, olha aqui, o histopatológico, né, que é diagnóstico pós-mortem. Esse animal tinha uma massa muito grande, e aí não sabia o que era, não tinha como fazer quimioterapia, ele foi eutanasiado porque estava com sinais neurológicos muito graves. E esse animalzinho, então, a gente observa aqui, ó, o sistema nervoso com os neurônios, células da glia, e aqui quem? As células, cada pontinho, bolinha redondinha dessa que vocês estão vendo, é uma célula do TVT, tá? Então, o animal teve TVT cerebral. Opa! Então, o que eu acabei de falar do TVT? Não subestimem TVT. Eu estou falando isso toda hora. O TVT pode causar metástase, o TVT pode ir para o cérebro, para o pulmão, para órgãos vitais, tá? Principalmente se ele for agressivo. Ah, Gi, como é que eu vou saber se é o TVT agressivo ou não? Fazendo citologia, tá? Dá para saber. Então, aqui a tomografia computadorizada, mostrando uma massa gigantesca no cérebro, né? E também diagnóstico pós-morte, uma massa muito grande, não dá para saber o que é. Se o animal estiver mal, foi indicada eutanásia e na necrópsia observou-se, né? A massa e verificou-se que o animal tinha TVT cerebral, meu povo. Aqui eu já falei. No caso da metástase, né, também já comentei, e a gente continua então no próximo vídeo. Até lá!